Boa noite! Estarei dando início à apresentação do trabalho referente à disciplina de Sociologia do professor Elkson. A princípio, vou direcioná-los ao tema do monitoramento do desenvolvimento humano. A noção de desenvolvimento esteve, durante muito tempo, atrelada ao crescimento econômico. O produto interno bruto é um indicador de padrão de vida de uma sociedade, mas é somente um indicador grosseiro porque ele não considera de forma direta o lazer, a qualidade do meio ambiente, os níveis de saúde e educação, as atividades exercidas fora do mercado, as mudanças na desigualdade de renda, os aumentos em variedade, a evolução da tecnologia ou o valor que a sociedade pode colocar em alguns tipos de produtos. Por exemplo, o PIB per capita dos Estados Unidos é maior do que o PIB per capita da Alemanha, mas isso é prova de que o padrão de vida nos Estados Unidos é maior? Não necessariamente, uma vez que também é verdade que o trabalhador médio americano trabalha muitas centenas de horas a mais por ano do que o trabalhador médio alemão. O cálculo do PIB não leva em conta que os trabalhadores alemães tiram mais semanas de férias. A fim de combater essa incompatibilidade, criou-se em 1965 o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por meio de resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Seus objetivos fundamentais são diminuição das desigualdades, erradicação da pobreza e fim da exclusão social. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis que não somente a questão econômica ocorreu pela primeira vez em 1990, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Esse indicador foi criado pelo paquistanês Mahbub-ul-Haq e pelo indiano Amartya Sen. Os países também foram classificados em faixas de desenvolvimento. Vejamos na tabela a seguir. Muito baixo, 0 a 0,499. Baixo, 0,500 a 0,599. Médio, 0,600 a 0,699. Alto, 0,700 a 0,799. E muito alto, 0,800 a 1. A Suíça ficou em primeiro lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano de 2022, divulgou a ONU. O índice do país europeu é 0,967, garantindo que a nação europeia seguisse no topo da lista, lugar que ocupa desde 2021, quando ultrapassou a Noruega. O Sudão do Sul é o país menos desenvolvido do mundo. Faz fronteira com 6 nações. Elas são Etiópia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Quênia, Sudão e Uganda. O nome do país, Sudão, tem origem em dialetos árabes e significa Terra dos Homens Negros. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é um indicador semelhante ao IDH, adaptado para aferir a realidade dos municípios e compará-los. O índice foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da sigla PNUD Brasil. Dados são coletados pelo IBGE, enviados para a ONU, então organizados e disponibilizados por meio do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O que é o Atlas? Atlas é uma plataforma online com resultado do IDHM de todos os municípios, regiões metropolitanas, estado e também do Distrito Federal. Além do ranking geral, ele apresenta também dados específicos de indicadores como a educação, o trabalho, renda, habitação e a vulnerabilidade. Assim, permite monitorar o desenvolvimento em regiões específicas.
O resultado do IDHM no território brasileiro mostram que o desenvolvimento humano é muito discrepante, ou seja, desigual. Eu tenho aqui como exemplo o município de Melgaço, no Pará, com um IDHM de 0,454, consideravelmente muito baixo. Por outro lado, também temos o caso do município de São Caetano do Sul, município com o IDHM mais elevado do Brasil, com 0,862. Acordos internacionais e legislação. O acordo internacional é um documento pelo qual um Estado ou uma organização internacional assume obrigações e adquire direitos perante outros no âmbito do direito internacional. Eles servem para estabelecer regras concretas para a parceria em áreas específicas. Exemplo, podem estabelecer a entrada de produtos de um país em outro livre de impostos. Esses acordos podem também servir para apontar possíveis formas de cooperação futura. Por exemplo, podem criar comitês de reunião periódica para aprofundar o diálogo e o conhecimento mútuo entre os países. Caso um país descumpra um acordo internacional, seu parceiro iniciará consultas para conhecer em detalhe os motivos do descumprimento. Sendo assim, caso esse país esteja enfrentando dificuldades, mas deseje cumprir o acordo, ambos podem negociar estratégias que permitam seu cumprimento. Caso o país não queira mais fazer parte do acordo, notificará seu parceiro e o acordo será cancelado. Características e princípios do direito internacional. As regras do direito internacional são estabelecidas pela negociação entre os representantes dos países, os diplomatas. Elas são motivadas por relações comerciais, conflitos, negociações de fronteira e outros vários fatores. Entre os princípios do direito internacional, dois se destacam. O primeiro princípio é o Pacta Sunt Servanda, isso é, ao assinar um tratado, o país signatário se obriga de boa-fé a cumprir as obrigações do acordo. O segundo princípio é o Jus Cogens, isso é, o acordo e tratados são feitos em um ambiente onde as normas são conhecidas por todos os pactuantes. Como os países assinam de livre vontade os acordos, as normas se tornam imperativas e passam a servir como referência para as normas nacionais. Os tratados internacionais são leis, sim ou não? Enfim, são leis, sim, do plano internacional, consubstanciadas em textos formais e escritos, celebrados por pessoas jurídicas de direito ao público externo. Os acordos internacionais ou tratados são elaborados com base no trabalho de diplomatas e representantes dos países que se reúnem periodicamente em encontros e cúpulas para discutir temáticas de interesse comum ou de interesse local. De acordo com a Carta da ONU, Organização das Nações Unidas, todos os países membros da organização devem tomar público os tratados internacionais. Os tratados são considerados uma parte das fontes de direito internacional positivo e podem ser conceituados como todo acordo formal, firmando entre pessoas jurídicas de direito internacional público, tendo por finalidade a produção de efeitos jurídicos. A partir da Constituição de 1988, intensifique-se a interação e conjugação do direito internacional e do direito interno. Os blocos regionais de comércio adotam como ponto de partida a contiguidade geográfica para desenvolver mecanismos preferenciais de acesso aos mercados dos países membros, mas a maioria limita-se a esquemas pouco elaborados.
ao estilo das zonas de livre mercado como o NAFTA. O que é NAFTA? NAFTA, Tratado Americano de Livre Comércio. Alguns acordos internacionais dão origem a modelos de relações internacionais comunitárias, também conhecidos como blocos regionais. Agora eu vou dar uns exemplos de principais blocos regionais econômicos. Primeiro bloco, USMCA, Acordo Estados Unidos, México e Canadá. Segundo bloco, Mercosul, é um processo de integração regional, conformado inicialmente pela Argentina, Brasil e Uruguai. Terceiro bloco, União Europeia, é o principal bloco econômico do mundo. Ela reúne países altamente desenvolvidos e industrializados do continente europeu. Quarto e último bloco, APEC, Fórum Econômico da Ásia e do Pacífico. Na APEC, cada estado mantém-se livre para, segundo suas necessidades nacionais, liberalizar o comércio. A União Europeia foi formada em 1992, por meio do Tratado de Maastricht, acordo político e econômico assinado por 11 países europeus, sendo eles a Áustria, Bélgica, Finlândia, França, a Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, mais conhecida como Holanda, Portugal e Espanha. A integração europeia, no entanto, foi iniciada em 1944 pela integração CEE, Comunidade Econômica Europeia, em 1957. Ao longo do tempo, essa comunidade foi se fortalecendo até que, lá em 1992, por meio do Tratado de Maastricht, a CEE, Comunidade Econômica Europeia, passou a ser chamada de União Europeia, onde está até hoje. Falando um pouco de Barão de Melgaço, município localizado ao sul de Mato Grosso, tem como base econômica o turismo, a pesca, a fruticultura, a agricultura e a pecuária. A cidade possui um IDHM de 0,600, o que é considerado médio. Contudo, Barão se encontra na posição 138 no ranking de Mato Grosso e na posição 4.144 em relação aos demais municípios brasileiros.